Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor Etion HaShabbat Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa tarde de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Shoftim, nós hoje vamos ler, dentro da porção da Torá, vamos examinar o texto de Deuteronômio, capítulo 17, a partir do verso 14 até o 20. Diz assim a palavra de Deus. Verso 14 diz assim: Quando entrares na terra que te dá o Eterno teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Eterno teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Eterno vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um traslado desta Torá, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Eterno seu Deus, para guardar todas as palavras desta Torá e estes estatutos para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que se prolonguem os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Queridos amados, aqui nós vemos alguns preceitos, algumas mitzvot sobre o rei, na Torá aqui em Deuteronômio. Um dos preceitos, queridos, é dizendo que o povo pode nomear um rei, pode escolher um rei, né? E que seja entre os filhos de Israel esse rei. Né? E uma das coisas interessantes que eu queria chamar a atenção dos irmãos nesse texto é que o rei, ele era para ser honrado, né? O Eterno permitia que o rei fosse honrado, e o rei era realmente honrado, né, irmãos? As pessoas, quando chegavam perante o rei, né, se inclinavam, e efetivamente o rei era honrado, e era um mandamento também honrar o rei. Mas existe aqui, irmão, um detalhe interessante, que o rei, né, o Eterno aqui coloca na Torá, que ele, no verso 18, ele teria que escrever, né, assim que ele assentar no seu trono, ele teria que escrever, né, copiar o texto da Torá, fazer a cópia do texto da Torá, amém? E exatamente ele guardar esse texto junto consigo, como está aqui no verso 19, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. É interessante, queridos, que na verdade ele tinha que copiar 2 textos da Torá. Um ficava no tesouro, e ele ficava colado nele, junto a ele no ombro, pequeno, reduzido em termos de letras e páginas, aqui no ombro, um texto da Torá. Amém? Esse texto, meus irmãos, que ele guardava no ombro, ele devia andar com ele 24 horas por dia, colado, guardado junto do seu ombro, né? Juntado ao seu ombro. 24 horas por dia. E devia consultá-lo constantemente. Ele só tirava esse texto aqui do ombro, né, quando ele fosse, né, meus irmãos, ao banheiro, né, vamos falar assim, tá? Mas depois ele botava no ombro e durante todas as 24 horas do dia ele ficava com aquele texto da Torá copiado por ele no ombro. Para que isso, né, irmãos? A pergunta que fica é, para que isso? Primeiro, para que ele consulte, venha consultar o texto da Torá
todos os dias da sua vida, como está aqui no verso 19. Amém? E para que isso que ele teria que consultar, então, todos os dias da sua vida? Aí vem o verso 20. Para que o seu coração não se levante sobre seus irmãos, para que ele não fique orgulhoso, para que ele não se exalte. Porque, meus irmãos, o Eterno, ele fez o rei sobre o seu povo, um rei diferentemente dos outros povos, que os outros povos, os reis, só se preocupavam com diversões, só se preocupavam com cobrar impostos. Para o povo de Israel, o Eterno disse que o rei, ele teria que primeiramente ser um escravo do Eterno. Aleluia! E um escravo do povo também. Ele deveria servir. Ainda que o povo, todo o povo o honrasse, porque era mandamento do povo honrar o rei, né? Era uma bênção, né? Um rei, tal como Davi Meller, né? O rei Davi, era uma bênção honrá-lo, porque era um homem de Deus. Amém? Então, ele merecia ser honrado. Todavia, meus irmãos, aqui o Eterno, ele coloca limite para o rei. Ele coloca limite para quê? Para que o seu coração não venha se exaltar. Para que seu coração não venha a ficar, se levantar contra os seus irmãos, como diz. E de que maneira o Eterno prevê que o rei fique humilde? Através do estudo constante da Torá. Porque se ele examina a Torá constantemente, se ele examina as Escrituras constantemente, certamente ele verá que ele sabe menos do que ele sabia. A cada dia ele vai aprendendo e ele vai saber, gente, eu estou sabendo menos, né? Então aquela vontade de aprender, aquele constante aprendizado faz dele uma pessoa humilde e ele vai ser um excelente rei perante o Eterno e perante o povo de Israel. Então, queridos, nós vemos aqui, irmãos, que é interessante que o próprio rei Davi, no Salmo 1, ele diz assim, bem-aventurado, o Salmo 1, versos 1 e 2, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na Torá do Eterno, e na sua lei, na sua Torá, medita de dia e de noite. Então, olha só, o rei dando instrução para o povo. Muito dos salmos do rei Davi eram para instrução do povo de Israel, amém? E exatamente nisso ele estava fazendo o papel que o Eterno queria que um rei tivesse, amém? Louvado seja o nome do Eterno. E aqui, queridos, você veja bem que ele diz que aquele bem-aventurado é aquele que tem prazer na Torá do Eterno e na lei, na Torá do Eterno, medita de dia e de noite. Que maravilha, né, irmãos? Mas nós vemos, queridos, ali no livro de Apocalipse, meus irmãos, que João, ele fala também algo muito interessante. Ele fala que Yeshua nos fez reis. Olha só, já nos fez reis? Mas eu não estou reinando sobre nada. Nós estamos em passo de preparação para reinar. Vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 1, amém? E versos 5 e 6, João escrevendo, né, no primeiro capítulo de Apocalipse, ele diz assim, e da parte de Yeshua HaMashiach, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre. Amém. Então, queridos, veja bem, aqui Yeshua já nos fez reis, amém, aleluia, e porque ele nos fez reis, ele nos fala aqui em João, e antes de maneira de tudo, a gente pode até examinar aqui, queridos, em Mateus mesmo, né, o João Batista, Mateus capítulo 3, verso 2, João Batista, quando estava pregando antes, né, do início do ministério de Yeshua, João Batista diz assim no capítulo 3 de Mateus, verso 2, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ora, o reino dos céus já é chegado. E Yeshua nos fez reis. E Yeshua diz para nós que queremos ser reis, que queremos, né, assumir o reinado, estamos já em preparação para assumir o reinado,
Mas aqui diz, queridos, em João capítulo 5, verso 39, Yeshua diz: examinai as Escrituras. As Escrituras, Torá, profetas e hoje também os escritos nazarenos. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, diz Yeshua em João 5,39. Amém? O apóstolo Paulo também fala, queridos, amém, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, louvado seja o nome do Eterno, 2 Timóteo 3,15, né, queridos? Deixa eu pegar aqui, 2 Timóteo 3,15, que o apóstolo Paulo fala assim para Timóteo: e que desde a tua meninice sabe as Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras é o quê? Torá, profetas, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Yeshua HaMashiach. Então Paulo ainda fala aqui no verso 16, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, queridos, veja bem, nós somos reis, estamos sendo preparados para reinar, mas o Eterno fala, nós temos que examinar as Escrituras, e Yeshua nos diz, nós temos que examinar a Torá, e examinar e deixar a Torá junto de nós, as Escrituras junto de nós, a Torá, as Escrituras, o Tanar junto de nós, amém? Para que possamos examiná-los todos os dias de nossa vida e nisso ganharmos humildade perante o Eterno e perante o próximo. E é importante, queridos, que essa questão da humildade, amém? E por isso que o rei tinha que examinar as Escrituras, alguns reis, a soberba deles fez eles caírem. Amém? Nós vemos aqui, queridos, em 2 Crônicas, capítulo 26, amém? O verso 16, que fala do rei Uzias, diz assim: mas havendo-se Uzias já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Eterno seu Deus, porque entrou no templo do Eterno para queimar incenso no altar do incenso. Então você veja bem, meus irmãos, que onde é que chegou, como é que nasceu o pecado no rei Uzias? Ele ficou exaltado no seu coração. Isso aí foi triste para ele. Amém? E nós vemos aqui também no capítulo 32 de 2 Crônicas, queridos, versículo 25, amém? Que diz assim: mas não correspondeu Ezequias, o rei Ezequias, ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou, por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Mas no verso seguinte, verso 26, diz assim: Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Eterno não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Porque o Eterno quer que nós tenhamos coração humilde. E como ter coração humilde? Através da leitura todos os dias da Torá do Eterno e também das Santas Escrituras. Amém? E nós vemos aqui Yeshua dizendo, queridos, em Mateus capítulo 23, verso 12, a preocupação para que o nosso coração não fique exaltado. Amém? Ele diz assim: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então o Eterno quer que nós, como reis, estamos sendo preparados para o reinado de Yeshua. Louvado seja o nome do Eterno. Amém? Para que nós tenhamos a Torá no ombro. Amém? O ombro está pertinho do coração, que ela fique dentro do nosso coração. Amém? Aqui no sentido do ombro, você não precisa colar a Torá no teu ombro, mas que você tenha a Torá no teu coração e você tenha, sim, examinar, amém, o texto da Torá, eu também, todos os dias, para que aprendamos a ser humildes. Amém? Através desse exame, todos os dias do texto da Torá, nós vamos aprendendo a ser humildes. Amém? O Eterno se agrada de nós e nós estaremos preparados para o reino de Yeshua. Por isso que Yeshua disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E na vida eterna nós teremos o reino eterno de Yeshua HaMashiach, queridos. Então, queridos, examinando as Escrituras, tenhamos um coração humilde. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração e ao coração de todos que ouvirem essa palavra. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.